Quando uma tempestade de poeira atingiu o mar da Austrália em 2009, observou-se que a população de fitoplâncton aumentou muito. Esse evento serviu de base para um experimento em que a ureia foi utilizada para fertilizar o mar com o intuito de formar fitoplâncton e capturar o CO2 atmosférico. De acordo com a literatura científica, a composição elementar do fitoplâncton pode ser representada por C106N16P. Considerando que todo o nitrogênio adicionado ao mar seja transformado em fitoplâncton, capturando o gás carbônico da atmosfera, 1 tonelada de nitrogênio seria capaz de promover a remoção de aproximadamente quantas toneladas de gás carbônico? E aí foram dadas as massas molares do carbono, nitrogênio e oxigênio. Bom, galera, então a primeira coisa que eu vou fazer para poder demonstrar para você aí que está acompanhando o vídeo, como que a gente resolve essa questão, demonstrando algumas relações que vêm ser assim. Olha, a fórmula do fitoplâncton vem ser C106N16P. E a gente tem que o seguinte: a questão, de acordo com o texto, relaciona nitrogênio com o gás carbônico. E qual é a fórmula do gás carbônico? O gás carbônico ele tem como fórmula CO2. Ou seja, na fórmula do CO2 a gente identifica que a gente tem o quê? Tem um carbono. Então, quantos mols de dióxido de carbono eu precisaria para formar 1 mol daqui do fitoplâncton, né? Então, a gente teria uma relação de 106 mols de CO2. Por que 106 mol de CO2? Porque como cada 1 mol de CO2 me fornece um carbono e a fórmula aqui do fitoplâncton tem 106 carbonos, então eu precisaria de 106 mols de CO2 para cada 1 mol do fitoplâncton. Bom, e com relação ao nitrogênio, o que a gente sabe? A gente sabe que na fórmula do fitoplâncton, observe que a gente tem 16 nitrogênios. Então eu posso colocar nessa relação, posso colocar diretamente aqui, ó, 16 nitrogênios, tá? Então acabamos de ver essa relação de 106 mols de dióxido de carbono relacionado com 16 nitrogênios, tá? Como aqui não está sendo levado em consideração nada a respeito do N2, né, o nitrogênio molecular e tal, então estou colocando aqui 16 nitrogênios direto e vocês vão ver que não vai ter nenhum problema nisso, tá? Bom, o que eu vou fazer agora? A Unicamp forneceu a massa do carbono e do nitrogênio e do oxigênio. Então a gente precisa reescrever isso daqui fazendo da seguinte forma, olha, 106 vezes. Então a massa molar do dióxido de carbono vai dar 44, né, porque é 12 mais 32 do oxigênio, então a gente vai ter 44 gramas de CO2 está para 16 vezes o quê? A massa do nitrogênio é 14 gramas, tá? Se porventura eu colocasse aqui N2, o que eu teria? Ao invés de 16 nitrogênios direto, eu teria 8 vezes N2, né? Que aí seria 8 vezes 32. Isso daqui vai dar a mesma coisa de 16, 8 vezes 28 gramas, né? Que vai dar a mesma coisa que 16 vezes 14 gramas, tá? Mas como eu falando para vocês, a gente não está trabalhando dessa forma aqui, mas matematicamente a gente também chegaria na resposta. Enfim, e aí a questão gira em torno de, considerando que todo nitrogênio, né, vai capturar o gás carbônico, 1 tonelada de nitrogênio, então a gente vai colocar 1 tonelada é a mesma coisa que 1 milhão de gramas, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 10 elevado a 6 gramas de N2, né? E aqui X. Esse X calculado aqui é o que vai me dar a massa de dióxido de carbono que vai ser capturado, tá? Então a fórmula do fitoplâncton que a Unicamp forneceu, ela serve justamente para você traçar uma relação entre carbono e nitrogênio. E aí, nesse caso, a gente, no caso, está comparando o dióxido de carbono com diretamente o nitrogênio, tá? Bom, vamos fazer esse cálculo. Eu vou trocar de cor aqui para poder ficar melhor para a gente resolver o problema. Então vamos lá. X é igual a 106 vezes 44 gramas de CO2, né? Multiplicando
10 elevado à sexta, tá? Eu vou pegar esse gramas aqui e vou colocar aqui no finalzinho que eu acho que vai ficar melhor para você entender, tá? Ó, gramas de CO2. E aí eu vou dividir isso daqui. Por que eu vou colocar esse 10 à sexta fora? Porque depois eu vou ter que dividir por 10 à sexta para passar para toneladas, que é o que a questão está pedindo, tá? Em toneladas. Então, 106 vezes 44 dividido por 16 vezes 14. E o resultado dessa conta aqui vai dar aproximadamente 20,8 vezes 10 elevado a 6 gramas de CO2. E aí, passando para tonelada, né, que é o que a questão pede, eu ia dividir por 1 milhão. Então, basicamente, isso daqui ia desaparecer e aí eu chegaria na letra B como alternativa correta para essa questão. Bom, galera, então esse foi o desenvolvimento aí dessa questão de número 90 aí da Unicamp.